Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Hoje a gente está aqui em mais um episódio do Lendas do Beisebol Brasileiro, na Confederação dos Veteranos, né? E temos hoje aqui um trio convidado, que na época de 60, 70, para mim foi uma referência no clube que eu iniciei, que foi o São Paulo Beisebol Clube, né? Hoje a gente está aqui como convidado, né, o Jorge Otsuka, famoso conhecido jogador como Coreia, Hélio Mori, né, também conhecido como Indião, e o Sérgio Seiji Taguchi, conhecido como Coelho. A gente vai conversar com eles aqui um pouco, porque quando eu comecei no beisebol, esse trio aqui era uma referência para mim, que eles já jogavam no adulto, juvenil adulto, né? E eu comecei como catador de bola, catando bola para esse trio aqui, mais o restante do time, né? Mas esse daqui era o coração naquela época do São Paulo Beisebol Clube. Isso para mim foi motivado, e se eu até hoje estou aqui ajudando a parte do beisebol nos veteranos, né? Em consideração a esse pessoal, em consideração ao meu avô que me levou a praticar o beisebol, e ao meu tio pai do Coelho, que era um grande entusiasta, um grande torcedor, fanático pelo beisebol. Então, hoje, a gente continua fazendo um trabalho para os veteranos, para o beisebol, em consideração a tudo isso. E também ao Oswaldo Aizawa, né, que durante 31 anos cuidou dos veteranos, e hoje a gente reveza para fazer toda a parte de organização e planejamento aqui dos veteranos. Então, gostaria de agradecer Indião, Coelho e Coreia. A gente quer saber um pouco da história da vida de vocês como beisbolista. Como foi que vocês começaram? Eu falei que eu comecei como catador de bola para vocês. Aí, Coreia, como que você começou no beisebol? Em que cidade? Enfim. Não, eu comecei como mascote da equipe de Guararapes. Nós mudamos para São Paulo. Assim que eu mudei para cá, o nosso antigo presidente, o dono do São Paulo, que era o senhor Yokota, ele veio me buscar. E o São Paulo, naquela época, o São Paulo nunca teve campo próprio. Nós treinávamos na Moca nessa época, né? E a Moca era uma várzea cheia de campo. E para treinar lá, a gente carregava água, carregava bola, carregava taco. E era... Mas já era um campo de beisebol? Não, era campo de futebol. Era só campo de futebol. Era uma várzea. Isso com quantos anos, Jorge? Pô, eu tinha 10 anos naquela época, então são 66 anos atrás, né? Então você veio de Guararapes, mudou para São Paulo e começou. Mas lá em Guararapes você já jogava, treinava? Nunca joguei. É que meu pai, que era um fanático do beisebol, a gente sempre me carregava nas partidas. Como eu tinha 9 anos ainda, nem tinha começado a jogar, mas fazia catebol, essas coisas. Aí cheguei no São Paulo. Quem me ajudou bastante foi a família do Walter Fujiwara. A mulher lá, a mãe do Walter, ela sempre pegava eu em casa, que eu morava na aclimação. Ela me pegava, levava para o campo, levava o bentô, né? Inclusive o bentô dela era fantástico. E foi assim. Aí, nessa época, também, tanto o Indião como o Coelho, a família do Indião, o Paulo, já estava naquela época também, né? E aí apareceu o Coelho, o Dichan do Coelho, sempre carregava o Coelho também. E começamos assim, era uma família lá, tinha a família Ito, Fujiwara, era Nakagawa, Tamura, Sugimori, né? Tinha um monte de Yanagida, esses caras, Harada, esse pessoal que eu conheço, que eu lembro. Mas foi uma fase gostosa. A gente sofria para treinar, mas esperava sempre chegar o domingo para ir treinar. E eu lembro que a gente ia de bonde, né? De bonde? De bonde. Saía da Praça da Sé, ia até a Moca, e os bondes eram abertos naquela época. E a gente sempre disputava, quem descer por último
Foi nessa época que aí você encontrou com o Indião e com o Coelho. Exatamente. Lá. Conheceram lá. Exato. Isso com 10 eu tinha 10 anos, acho que eles tinham 8 anos. 8 por aí, anos? né? Há 2 anos de diferença entre Isso. você. Por aí, né? Tá. Aí que era infantil ainda. Era infantil, só tinha infantil, juvenil e adulto naquela época. Era de 4 em 4 anos. E foi assim, aí nós nos conhecemos, aí tinha, dentro do grupo que sempre estava com a gente, também tinha o Ademarito e o Carlosito, né, os 2 irmãos. E era um quinteto, mais ou menos. E sempre estavam juntos. Então, o Indião conhece mais a história Indião, e você? Você, pelo que o Jorge falou, quem te levou lá para o beisebol, lá no infantil no São Paulo? Foi lá que você começou? Sim. Antes de mais nada, é uma grande honra participar desse programa que você está fazendo, e vou tentar, resumidamente, contar alguma coisa que aconteceu com a gente, né? Que fez a trajetória da gente no beisebol. Realmente a gente foi muito precoce. O Jorge fala que foi com 10 anos, eu e o Coelho começamos antes, porque nós somos 2 anos mais novos que ele, com 8 anos. Tá? E era uma época muito difícil, como ele falou, não tinha campo. Começamos na Moca, depois fomos para Santa Amaro, depois para outros campos de várzea, na verdade, né? E era uma época assim, muito de amador, né? A gente tinha que carregar bentô, tinha que levar o uniforme, era a gente que comprava, a luva, a bola, então não tinha nenhuma estrutura. Mas era uma coisa assim, muito que a gente... eu comecei assim, o meu irmão mais velho, Paulo, como ele citou, veio um senhor, que eu não estou lembrando o nome agora, veio um senhor lá na minha casa e falou com meu pai para que ele jogasse beisebol, porque ele é 4 anos mais velho que eu e ele era bem grande. Tá? E canhoto também. Né? E fez com que meu irmão começou a jogar beisebol já com quase 13 para 14 anos. Né? E foi uma luta, porque nunca tinha jogado e ia lá no campo, e o pessoal já jogando há muito tempo. Né? E eu ia junto com ele. Né? Eu ia mais lá para brincar do que para jogar, porque tinha 8 anos de idade. Tá? E como o Jorge falou, na época, não é que nem hoje, que começa já com 8 anos, já tem campeonato. Né? Era até 14 anos infantil, depois 18 e depois adulto. Então, para começar a jogar no infantil, era muito difícil com a idade que a gente tinha, porque competia com garotos de 14 anos. E é uma diferença brutal você ter 10 para 14, mesmo 12 para 14. Tá? E aí eu reputo o seguinte, não por convencimento, mas a gente tinha talento para esse negócio, sabe? Porque com o Jorge, com 12 anos, já jogou o Campeonato Brasileiro. Né? E eu com 11 joguei também. E ele também com 11. Jogamos Campeonato Brasileiro infantil. Né? Então, a gente, de uma certa forma, tínhamos um talento bastante precoce para isso. Né? E assim foi. Depois, até 14 anos, nós formamos um time forte em São Paulo, não tinha quem ganhava da gente naquela época. E depois fomos para o juvenil, e lá também aconteceu isso, umas 3, mas aí ele citou o Carlosito, o Ademar e mais outras pessoas, mas a gente continuou até 18 anos com um time de juvenil, também na época considerado um time muito forte. Legal. Só vou interrompendo um pouco. Vamos dar agora para o Coelho falar como... Porque do Coelho, assim, quem foi o grande incentivador, acho que levou toda a família lá, foi o meu avô, né? O Odite. Sim. Então, ele gostava muito, então acho que deve ter levado ele primeiro, aí depois levou o Bolha, e depois o terceiro fui eu. E levava porque ele era um fanático por beisebol. E depois até o pai do Coelho também, né? Virou lá, ajudava, levava bentô, minha tia fazia, participava, enfim, acompanhava muito o beisebol dele. Então, não sei se foi dessa forma aí que aconteceu com você. Eu queria saber também, porque eu conheço você quando eu comecei a catar bola lá no Bom Retiro, que vocês estavam jogando, né? Já era o juvenil adulto.
É verdade. Naquela época lá foi uma época muito difícil, né? A gente pegava o bonde na Praça Clóvis, ia até a Moca, treinar lá. E a bola, nossa, a gente usava a bola até acabar a bola. Não tinha bola nova, né? Era muito difícil as coisas. Então, foi uma época muito difícil. Eu lembro muito bem que naquela época lá, a gente buscava água num bar para o pessoal tomar na hora a gente pegava o balde, ia buscar água, senão não tinha água para a gente beber, não tinha água da torneira. Então foi uma época um pouco complicada para a gente, né? Mas foi uma época boa, né? Me dá saudade daquela época lá. Né? Isso aí foi também, você começou no infantil junto com Junto com o Indião. Aí depois conheceu o Coreia, Coreia, levou, tudo. tal. Foi tudo nessa época Também aí da já, Moca. também no infantil já participaram do brasileiro, ganharam esses brasileiros que vocês participaram? Como que foi? Não, no Campeonato Brasileiro nós nunca ganhamos, Não. tá? Mas nós ganhamos aqui na capital, que tinha o Campeonato da Capital para ser. Para ir para o brasileiro tinha Pra que ir ganhar pro na capital, brasileiro, como tá sempre certo. foi. E no Brasileiro, o time que jogou o Jorge a primeira vez, acho que foi até semifinal, alguma coisa assim, quartas de finais. E depois, quando a gente entrou também, a gente, se eu não me engano, nós jogamos até a semifinal, sabe? Mas, infelizmente, é aquele negócio. Tinha time que vinha com 9 jogadores de 14 anos, sabe? E é uma diferença de força muito grande. No infantil dava isso, né? Essa divisão que existe hoje deu uma boa estrutura para esses garotos menores poder ir subindo, jogando, né? Porque muitos garotos que não tinham nenhum talento, quando chegavam com 13 anos e tal, parava de vir no campo. Eu lembro disso aí também, quando eu era moleque, né? Participei do primeiro campeonato Mirim, exatamente para não ter essa diferença aí. Quem acho que organizou naquela época foi o Cunil Kuahara, né? Que organizou o primeiro campeonato Mirim, exatamente, acho que era até 12 anos, assim, para não ficar uma diferença muito grande, não ter essa diferença de força, de idade, né? No infantil. Mas legal. Bom, aí seguindo, vocês, juvenil agora, né? Juvenil vocês já jogavam todos juntos, São Paulo, mas ainda continuava sem campo, não treinava no Bom Retiro. Quando que vocês foram? Porque eu treinei no Bom Retiro, né? Naquele campinho externo, já. Agora, não sei, vocês treinavam em São Paulo, não tinha um campo, não tinha nada? Como que era o Jorge? Não. Então, como eu disse no início, o São Paulo nunca teve campo. Nessa época do juvenil, eu lembro que a gente treinava em Santa Amaro. Era num terreno enorme, acho que era da Firestone, né? Não, era Santa Amaro. Santa Amaro, é verdade. Então, era da Firestone. Aí, naquela época, o Itosan, o pai do Carlosito do Ademar, era o técnico. Ele levava, eu lembro que era um baconete desmontável, que ele levava na perua dele. Ele carregava 10, 11 caras na perua e mais esse baconete. A gente chegava cedo lá, tive que montar, e às vezes estava tudo montado, chegava o time de futebol e tirava a gente do campo. E era assim. E depois de Santa Amaro, nós fomos, acho que o Yokotsan arrumou um terreno lá na Via Anhanguera. Não, Jorge, nós fomos para a cidade universitária. Né? Lembra? Sim, na cidade universitária A também cidade nós universitária treinávamos tinha lá. acabado de ser inaugurada Isso. e uma parte da cidade universitária era livre, não tinha nada ainda. E não tinha todos esses prédios que tem hoje. E a gente treinou lá na cidade universitária um ano, praticamente um ano, 2 anos, mais ou menos. Depois que nós fomos para lá. Anhanguera? Então, ele conheceu algum amigo lá tal, e cedeu um terreno. Mas era uma baixadona, assim, e para ir para lá também era sacrificado, porque não tinha ônibus de linha. Na Via Anhanguera, era para lá da Lapa, eu lembro. Chegava lá, descia na estrada, atravessava. Não tinha nada lá, era só mato, mas a gente treinava. Teve época que a gente treinou também aqui onde hoje é Ricardo Jafé, né? Acho que Verdade. a gente era infantil ainda. Não, já acho que já era Juvenil? né? E a bola, tinha um riozinho lá, a bola caía lá. Cada bola que ia lá, a gente tinha que ir correndo, catar a bola. Mas é tudo lembrança. E hoje, né, a gente dá graças a Deus.
E realmente isso aí que uniu a gente até hoje, 60 anos atrás, a gente tá junto até agora, né? Exatamente, Sempre, 60 anos atrás, porque eu lembro, né, É. quando então, era, eu era catador de bola, junto com o Kodama, no Bom Retiro, nos campeonatos brasileiros que vocês participavam, vocês eram uma referência, né? Indião, puta, grandão, assim, será que a gente falava até a molecada, pô, será que ele vai ficar desse tamanho, vai jogar desse jeito, né? Então, era assim, era o trio que era uma referência pra gente, pra molecada, né? E a gente via o jogo de vocês, como que era, né? E toda aquela arquibancada no Bom Retiro lotada, né? Que ia toda a família, ia muita gente. E, e a gente ficava sonhando, né? Falava, um dia a gente tem que chegar que nem esse pessoal. Aí, ó, como que é legal jogar com o estádio inteiro, Bom Retiro lotado de gente, ainda aquela arquibancada de madeira, enfim. Então, assim, pra gente, que era a molecada que estava começando, era, assim, uma referência, né? Falava, tem que chegar perto desses caras aí lá na frente, né? Mas legal. Aí, no juvenil, vocês continuavam com o time de São Paulo, foram para alguma seleção, marcaram alguma coisa? Tem algum evento na parte do juvenil? Ou... na época quando a gente subiu pro lógico que eu subi 2 anos antes dos dois. Aí, o Cooper era o bicho-papão também, naquela época. E era 4 anos de juvenil, e eu lembro que nós conseguimos vencer aqui na capital 2 vezes e eles 2 vezes, né? Então, na época que a gente subiu, tanto é que no primeiro campeonato da capital, na qual a gente tinha entrado para o juvenil, nós ganhamos do Cooper. Aí, no domingo seguinte, o Cooper pediu uma revanche, amistoso. E na época, o Nakagawa era o capitão. Ele aceitou. E fomos jogar lá no campo do Cooper, lá no Caxinguê. Aí, nós estávamos já ganhando de 1-0, já devia estar no 3º, 4º inning. O Jorge Ito, que era o pitcher do Cooper, começou a jogar as bolas assim propositalmente no corpo da gente, né? E eu não percebi, eu estava batendo, aí o Nakagawa estava de coach de fasto, chegou, Coreia, sai daí, vambora, né? Aí o Osada-san era o técnico, o Osada-san e o Takanagi. Aí ele viu que o Nakagawa tá puxando a gente para fora do campo, ele chegou, vai para fora, e saímos do campo. Isso no 3º, 4º inning e não acabou o jogo. Saímos, tal. E nessa altura, os técnicos eram o Kibuninha e o Paulo Honda, nesse dia aí. Aí também era mais amigo do que técnico os dois, né? Então, a gente era moleque, saiu. Aí deu uma certa repercussão, porque no Iaquil nunca tinha saído um negócio desse aí, aconteceu, né? Ainda mais no juvenil, né? No juvenil. Aí eu falei, puta. Mas isso porque eles tinham perdido para vocês na capital aqui? Isso, a gente tinha ganho. Porque é o seguinte, o Cooper Cotia no juvenil era o bicho-papão no Brasil, era bicampeão brasileiro, tá certo? E eles iam tentar o tri, mas tinham que ganhar na capital. Claro. Aí, jogo final, São Paulo Cooper Cotia. Quem arremessava? O meu irmão mais velho. Meu irmão mais velho, que é canhoteiro também, ele tinha uma bola estranha, sabe? Ele jogava, a bola dele fazia efeito natural, né? E ganhamos, o São Paulo ganhou o jogo, se não me engano, 2-1 deles. Eles ficaram malucos, porque eles tinham armado toda a estrutura para ir para o Campeonato Brasileiro e ser tricampeão brasileiro. E na época, o Cooper tinha a cooperativa Cotia por trás, que era forte, tá certo? Muito forte, como patrocinadores deles, e foi uma comoção para eles. Tanto é que eles chamaram esse amistoso aí na semana seguinte, porque eles não acreditavam, porque realmente eles tinham um time muito bom. Eles tinham um time muito bom, só que no dia o meu irmão estava muito bom. Eu tinha 12 anos e tal, eu estava vendo, 13 anos, eu fui lá ver o jogo, eu e meu pai, né, fomos lá ver o jogo. E ele estava muito bom, os caras não conseguiam bater a bola dele de jeito nenhum, de jeito nenhum. E o São Paulo foi campeão,
tá certo? E aí criou todo sabe, um espírito de competição que passou para a gente depois quando nós fomos jogar no juvenil. Mas, sabe, é esporte, né? Ganha não é sempre o melhor, né? Naquele jogo lá, eu acho que o São Paulo ganhou por conta do conjunto e que eles não conseguiram bater a bola, né? Mas eles tinham um time muito bom. Agora, depois, no juvenil, com a gente realmente, dos 4 anos, eles ganharam 2, nós ganhamos 2, tá certo? E aí, nesse juvenil, eu estava até contando um pouco antes, no primeiro ano de juvenil, eu tinha 14 anos, subi para o juvenil, e o Coelho junto comigo, né? Aí nós somos... Que arte vocês? Não, então, mas com 14 anos para 15 anos, nós não éramos o titular, tinha outros pitchers, tá certo? Então, o Coelho sempre jogou de catch, ele foi como catch, e eu fui jogar de segunda base e o Jorge era shortstop. Nunca se viu isso de forma no Brasil, não existe na história isso. No mundo, né? Né? 2 canhotos? 2 canhotos, shortstop e segunda base. E quer saber, cara, a gente jogava muito, pegava muito, fazia doble, a gente jogava muito. E eu era o pitcher reserva, porque eu era de 15 anos, estava subindo, e como tinha aquele lá de 18 anos também, os pitchers todos tinham 18 anos, né? E aí tem a história do campeonato, o primeiro campeonato juvenil interregional de seleções, que o Satão mencionou no podcast dele, aquele jogo final, tá certo? Em que eles ganharam da gente na prorrogação, mas quase perderam, porque na prorrogação eu bati um three base no alto e a gente não conseguiu colocar o ponto, porque se colocasse o ponto a gente ia ser campeão, tá certo? Foi um erro técnico que tentou fazer o banco, bom, e não conseguimos. E sabe quem jogava de light naquele time lá do Sudoeste? O Zatão. Eu bati um light opa lá, ele foi buscar lá na cerca. Sabe? É que eu nunca fui jogador rápido, porque se eu fosse jogador rápido, quem sabe desse Laninho com o Romulano. Eu tive que parar na terceira base, né? E aí, no juvenil, durante esses 4 anos, o Jorge jogou com a gente 2, né? E aí eu, logo em seguida, virei pitcher do juvenil. Joguei de pitcher durante todo esse tempo, né? Mas eu até diria para você o seguinte, hoje eu digo para você o seguinte, eu gostava mais de rebater do que arremessar, tá? Porque rebater realmente é uma coisa fantástica, né? Se você consegue bater, é muito bom, né? Não, o Indião sempre foi, além de ser um bom pitcher, era um excelente rebatedor também. Ele sempre dava as cacetadas dele, o próprio Coelho também era... E aqui hoje é rebater, né? Tanto então, que eu vejo assim, a premiação que hoje a gente faz nos veteranos, tem muito prêmio assim que assim é difícil você chegar e falar, não, quem foi o melhor defensor interno, quem foi o melhor defensor externo. Então o que a gente faz? Eu uso o critério que é o mais justo de todos os times que participaram. Qual foi o defensor interno que teve o melhor índice de batinho? Porque aí aqui eu tenho que bater para fazer ponto. Então, esses dois prêmios que a gente dá nos veteranos, melhor defensor interno, melhor defensor externo, a gente usa critério de índice de batinho. Aí para todo mundo não fica dúvida nenhuma, porque o cara tem que bater, né? Defender é obrigação, agora bater que é o talento do cara, tá certo? Então é isso que a gente usa. Então, o próprio Coelho, por exemplo, ele sempre foi catcher, mas também foi um rebatedor, sempre era terceiro rebatedor, qualquer coisa assim, né? O Indião, além de pitcher, era o 4º rebatedor. Então era desse jeito. Hoje você não encontra catcher mais. No Brasil inteiro não tem catcher. Não tem catcher que tem braço, não tem catcher que rebate. Pode ver que, inclusive, nossa seleção adulta aí, nós estamos sem catcher. Hoje o melhor catcher nosso está lá na Major League, que é o Ian Gomes, né? Só que hoje ele já não está, já pendurou a chuteira e não quer jogar no clássico. A gente está insistindo para que ele jogue o clássico, mas está difícil. Hoje você acha assim, a posição de catch a gente acha um pouco sacrificada, né?
Porque o cara fica lá, participa de todas as bolas, todas as jogadas, senta, levanta, agacha, e realmente quando vai bater, normalmente o rendimento dele cai, tá certo? Pelo fato da posição que ele joga. E, assim, a parte física, hoje que também conta, mas antigamente, como que vocês faziam aí? Porque eu lembro de uma história que uma vez estava o Indião me contando, né? Que ele pegava, fazia os exercícios próprios na casa dele. Ele treinava de domingo, mas o exercício dele, ele falou que era um cano, 2 latas de 18 litros cheias de concreto, que ele fazia o exercício dele na casa dele. Não sei como que é que vocês faziam, né, nessa época aí, o Indião. Conta aí pra ele. Ah, sim, porque hoje a gente vê que tem toda uma estrutura, né? Um pessoal que acompanha, quer dizer, o atleta hoje, se ele seguir bem tudo isso, ele tem pelo menos a parte física muito preservada. A nossa época não tinha nada disso. Primeiro, não tinha quem entendesse disso e falasse, olha, é isso que vocês têm que fazer, tá certo? Então, no meu caso, eu, por conta própria, improvisava em casa esse tipo de treinamento. Primeiro, porque eu sabia que eu tinha que ficar forte nos braços, então fazia exercício, né? Não tinha academia como tem hoje, né? Levantava peso e tal. E a segunda coisa que eu fazia muito era pular corda, porque não tinha isso de sair correndo na rua como tem hoje, né? O pessoal sai. E pular corda, até hoje eu acho que todo atleta, vocês que vão ver esse podcast, vocês terem que correr. O beisebol tem que ter a estrutura do corpo forte, tem que ter a perna forte, a estrutura aqui do abdômen, da coluna, tá certo? E o braço, tá? Mas, basicamente, tem que ter a perna forte. Se não tiver perna forte e não for rápido, né, o beisebol exige muito largada, né? Só quando você bate, quem sabe tenha que correr mais do que 50 metros, tá? Mas não tem isso no beisebol. Mesmo jogando na parte de trás, no gaiá, como a gente fala, o cara não corre 50 metros. Então você tem que ter espaço curto e rápido, muito rápido. Porque parece que é assim, né, Jorge, que treina no profissional. Se o cara não fizer em X segundos a base, não torna jogador, tá? Então eu pulava muita corda e fazia muito exercício de braço. E jogava também. Como eu jogava? No meio da rua, lá em casa, jogava no meio da rua, eu e meu irmão. Você jogava com seu irmão. Então, esse treinamento diário dava diferença no campo, que era a grande diferença que dava no time do Canedo, do Roa, que tinha essa estrutura de levar jogadores para trabalhar na fábrica e treinavam depois, se não me engano, das 3 horas da tarde até 6 horas da tarde, todos os dias. Se você contar 365 dias contra 20 domingos que a gente treinava, você vê onde vai dar a diferença. Dá uma diferença brutal, brutal. Tanto no arremesso como no batim, em tudo. E você, Coelho, como que você treinava? Porque eu treinei muito com o seu pai. Ele fazia todo dia aí, depois das 5 horas lá na fábrica lá, e ele treinava junto comigo. Todo dia ele fazia eu treinar. Mas no seu caso aí, como que você treinava? Como que você fazia? Você que era arqueado tinha que ter, como o Indião falou, perna forte, braço, e ainda corria e batia. O meu treino era assim, eu mesmo treinava sozinho, né? Não tinha ninguém para me orientar. E negócio de correr, eu sempre corri bem, né? Eu corria muito bem na época lá. Mas não é por isso que te chamam de Coelho, por ser rápido? Por que é o nome, apelido Coelho? Porque eu pulava muito. Eu sempre pulei muito. Por isso que meu apelido era Coelho. Eu lembro também, na época que nós fomos treinar com o velho Sugueta, lá de Londrina, eu e o Indião, e lá nós aprendemos muita coisa com o Sugueta. Inclusive, quando ele veio para o Canedo, ele queria levar a gente para lá. Só que meus pais não deixaram a gente ir para o Canedo, sabe? E essa foi a lembrança que eu tenho do beisebol que eu aprendi. Né? A gente fez também com o Mário, né, um podcast, a gente vai ter que refazer, mas eu lembro que o treinamento lá, quem foi para lá, do meu pessoal, eu não cheguei aí, me chamaram até para ir, falei, mas só que eu não queria saber muito de beisebol, entendeu?
Eu era grandão já, desse tamanho que eu sou, com 13, 14 anos, mas não era muito, porque tinha que treinar muito, né? Que nem o Indião falou, pô, tinha que treinar todo dia, tinha que fazer isso. Então não era muito a minha praia de treinar tanto. E como eu era grandão forte, chegava na época do campeonato eu conseguia jogar. Né? E fui indo assim. Mas quem me falou muito sobre esses treinamentos que você falou, Coelho, do velho Sugueta lá, então o treinamento lá que ele tinha lá, bastante rígido, o pessoal normalmente ia nas férias lá, né? Passava um mês lá, e assim, a didática que ele tinha, a rigidez dos treinamentos, até com os filhos lá, era assim bastante importante, tanto que formou vários jogadores lá, né? E saíram vários arremessadores e batedores lá. Até o Mário estava me contando que acho que foram poucos os Sanchins, ou quase um, que ele tomou na vida dele como um rebatedor, o Mário Sugueta, né? Então, assim, eu vejo que naquela época antiga, assim, o pessoal tinha muito, não tinha orientação, mas tinha cada um por conta própria que fazer o seu condicionamento, a sua estrutura, o seu treinamento técnico, né? Mas assim, não teve nessa época nenhum grande treinador que vocês se lembrem, que orientou, falando, esse cara modificou, me colocou para arremessar, me colocou para jogar de choto, um choto secando canhoto, ou não, você vai ser quiate. Como que foi a origem de vocês na posição de cada um? Como que foi mais ou menos isso? Não, na verdade, a gente não teve um técnico específico, principalmente em São Paulo, né? Mas eu lembro muito bem que quem me treinou bastante de infielder, de shortstop, foi o Chucho, ex-Aguirre Chucho, que era o cubano. De vez em quando a gente ia no Bom Retiro durante a semana treinar com ele. Não sei se vocês lembram lá. E acho que a gente era infantil ainda, né? Nem lembro se era infantil ou juvenil. Eu lembro que ele nos treinou bastante. E depois dos treinos, ele era porteiro do teatro lá da Rio Branco, aquele teatro pornô. A gente com 14, 15 anos, ele era o porteiro, começava o espetáculo e deixava entrar. A gente entrava, fica na última fileira. Era tudo assim. Mas o Chucho, eu acho que treinou bastante, eu principalmente, né? E eu fiquei bom com ele, para falar a verdade. Aí o Coelho, o Indião, já era outra posição, que o Coelho começou a ser pitcher, né? Então, o Indião, Mas ele... Indião, quem que te incentivou? Você tem um jeito, você é grande, você não sei o quê, seu irmão já jogou, você tem... Quem que Não, o fato de ser canhoto, tá certo, no beisebol, já chama a atenção para tentar ser arremessador. Eu acredito que até hoje, né, Jorge? Mesmo a garotada, quando aparece um garoto canhoto, fala, vamos tentar treinar. Por quê? Porque são poucos os canhotos em relação aos destros que existem. Não sei qual é o percentual, mas é pouco, né? Então, o que acontece? A grande maioria dos jogadores estão acostumados a rebater bola de destro, tá? E o canhoto, como a bola vem do outro lado, eles não têm tanto treino, não conhecem tanto, tá? Então, por conta disso, o meu irmão tinha jogado no juvenil como pitcher, e eu canhoto também. O pessoal diz, não, vai jogar de pitcher, tá certo? E aí eu comecei a treinar. Aí eu e ele com 12 anos, eu com 12, ele com 12, ele começou a jogar como catcher com 12 anos, né? E eu também, e eu de pitcher, tá? E a bola quase não chegava lá direito, no começo, no treinamento. Mas depois fui pegando jeito de jogar, né? Mas não tinha, esse é o grande problema, não tinha um grande orientador, um técnico que falasse, essa é a técnica de jogar. Porque hoje, todos os grandes times aí tem um treinador específico de arremessador, um treinador para rebatedor, tal. Naquela época, realmente era muito amador, mas você vê, todos os grandes jogadores que saíram naquela época era por causa do talento. Se não tivesse talento, não ia para frente, tá?
Então, a gente tinha e se sobressaía por conta disso e por conta de algumas coisas que a gente fazia no particular. Mas eu comecei como arremessador e só fui ser treinado com alguma orientação pelo Sugueta-san, quando eu fui lá com 17 anos. Foi o primeira pessoa que eu jogando, ele falava, é assim, é assado, porque essa bola acontece isso, acontece assado. Joga essa bola, joga aquela bola. Quer dizer, foi a primeira orientação que eu recebi, né? Assim, teórica e prática. Né? Eu já tinha 17 anos. Mas foi muito bom. Nós fomos lá no Sugueta-san, fomos, não sei se fomos pioneiros de ir lá, mas fomos os primeiros quase a ir lá. Depois da gente, eu ouvi falar que todo ano tinha lá muitos. Sempre tinha um pessoal lá que via. Mas, somente do São Paulo foi bastante gente. E eu e o Coelho fomos praticamente os primeiros a ir lá. Tá? E mesmo a técnica de catch e tal, que o Coelho depois aprimorou e jogou, foi o Sugueta-san que ensinou. Lá, naqueles 15 dias que a gente ficou lá. Né? Como porque ele entendia muito. Né? O homem era muito teórico, muito teórico. O grande problema é que ele só falava japonês, cara, e falava japonês difícil. Sabe? E em casa, meus pais sempre falaram japonês comigo, mas, putz, grila, mas foi difícil, inclusive, entender o que o velho falava, porque, sabe? Mas, tudo bem, a gente aprendeu bastante naquele tempo. Mas foi isso. Isso foi no juvenil já, né? Juvenil. Aí, na época, vocês depois entram para adulto, aí acho que foi o auge onde conheci mais vocês, no final da época de 60, 70, isso, né? No adulto, vocês? Foi um pouco, foi na década final da década de 70, né? 70. Então, eu tinha aqui uns 10 anos, quando eu comecei a catar bola, tem uma diferença de 10 anos mais ou menos com vocês, era mais ou menos isso aí, né? Vocês estavam com 18, 19 anos. Mas eu, no adulto, eu joguei 2 ou 3 anos, só depois já virei cartola. Ah, é? Não, o cartola a gente vai conversar daqui a pouco. Tá bom. Não, vamos falar do beisebol. A nossa participação na fase adulta realmente foi curta, não foi muito longa. Foi de 18 a 22, 23 anos só. Tá? Eu lembro que o Jorge parou, em seguida depois o Coelho também, mais ou menos parou, e eu que continuei mais um pouco por conta de ter sido convocado para a seleção brasileira, tal, então eu continuei mais um pouco. Tá? Mas eu também praticamente parei de jogar na adulto quando eu tinha 24 anos. Veja, 24 anos só. Por quê? Porque eu teria que optar entre a minha vida profissional ou continuar jogando Yakyu. Porque para continuar jogando Yakyu, eu tinha que continuar fazendo aquilo que eu fazia, treinar em casa, tal, não sei o quê, e estudando e trabalhando, eu optei por estudar, terminar, porque eu, na época, fazia Getúlio Vargas, a administração Getúlio Vargas, optei em fazer um bom curso e eu comecei a trabalhar com 22, 23 anos, mas eu era estagiário. Aí, com 24 anos, eu fui efetivado e aí eu falei, bom, eu tinha que escolher uma das duas coisas, né? E aí, aos poucos, realmente fui largando o beisebol e só voltei a jogar depois. Nós nos encontramos depois, 10 ou 15 anos depois, nos campeonatos de veterano. Entendi. Só que no campeonato de veterano a coisa era mais festa do que jogo, né? Mas era é mais isso, ou menos mais festa do que jogo. Mas assim mesmo fizemos bons torneios. Mas aí Aí jogavam eu- por que aí time eu- aí nos o- veteranos? Só para... Não, a gente voltou para jogar no Shida, né? Jogamos no Chida, depois jogamos um pouco no Blue Jays também, que tinha um time veterano, jogamos no Gigantes. Nós fomos Tá. pro Shida, porque justo a família Ito Tava lá, né? tocava o Shida lá. Então tinha o Ito-san, que era o técnico, o Carlos, o Ademar. Depois eu lembro que foi o Kimura, Kimurinha. O pessoal do São Paulo juntou no Chida e fizemos um time bom lá de veterano. Nós, Isso que é quarentão? Foi acho de que era 35, 34 naquela 34, época, né? 35 para frente. aí eu joguei mais uns 4 anos mais ou menos lá e depois aí fui pro Gigante. Daí jogamos, né? A gente jogava onde dava.
onde falava, ó, vai ter campeonato não sei onde. Então, Onde nos convidava. aí juntava e a gente ia lá jogar. Tá? E aí o Cabeça Branca também jogava num outro time muito forte também. Cabeça Branca também é o apelido do Aizawa? É. O pessoal chamava de... Porque ele tinha... sempre teve cabelo branco. Naquela época já, o Aizawa, ele tinha um time, ele ainda tem um time chamado Kinko, tá certo? E ele tinha uma política de seguinte, às vésperas do campeonato, ele ficava no telefone o dia inteiro. Né? Ele tinha uma imobiliária convidando jogador do Brasil inteiro, veterano, para vir jogar no time dele. Quando chegava no campo, a gente olhava aquilo e falava, pô, mas tem esse cara de Prudente, cara de Mato Grosso, de Noroeste. Ele juntava, fazia uma seleção. Então, o time dele ficava forte. Além do que, tinha um pitcher lá, já muito veterano, chamado Norimatsu, um canhoteirinho também, jogava bola. Né? E aí, o time dele era bom. O time do Aizawa de veterano, naquela época, Kinko era bom. Né? A gente fazia bons jogos com eles também, contra ele. E ele jogava. O Aizawa jogava. Ele era o dono do time, era o presidente do time. Ele ia fazer a escalação e já colocava o nome dele. Então, aí, voltando um pouquinho aí, na parte quando vocês jogaram pouco tempo, mesmo Indião até 24, Coreia até 22, Coelho não sei até quantos anos, né? Mas nessa passagem aí do adultos, quais foram os grandes campeonatos ou convocações, o jogo seleção, o Senbatsu, ou jogos importantes que vocês realizaram, vocês três juntos? Olha, na fase adulta eu não tenho lembrança não, porque eu logo virei cartola e eu lembro que na época a gente já era presidente da confederação e veio a equipe do, acho que o Koyakyo, sei lá, o Aceda, o Keio, e nós formamos uma seleção universitária. Né? Foi com o Koyakyo. E a seleção universitária brasileira era mais forte que a seleção nacional, na verdade. E nós representamos o Brasil e fizemos um tour aí pelo interior, Jales, Tupã, sei lá, e andamos aí. Aí eu lembro do Indião, do Coelho, tudo jogando aí nessa seleção, né? Agora, pelo São Paulo, acho que o adulto do São Paulo não era... Foram só os 2, 3 primeiros anos em que a gente havia saído do juvenil e ainda tinha forma, ainda, né? Aquela forma que a gente tinha no juvenil. Mas fizemos bons campeonatos nesses 2, 3 anos. São Paulo era respeitado aqui em São Paulo, né? Muito embora já tivesse o time do Copercotia, o time do Cotia, já tinha o Sul Brasil, porque tinha o Campeonato de São Paulo, aqui, da Seleção São Paulo, era muito forte. Tinha 10 equipes, na verdade, tá certo? E com acesso e descenso. O cara ficava em, acho que o último lugar, o penúltimo lugar, caía, subia 2 da segunda divisão. E a gente jogou. E, naquela época, eu gostaria de lembrar aqui um jogador que eu admirava muito, por rebater de uma forma muito constante, e que faleceu muito novo, depois de ter parado, chamava-se Nelson Ito. Nelson Ito, eu me recordo de rebatedores, um dos melhores que o Brasil teve. Batia muito. Né? Não batia grande, ele só batia curto. Tá? E ele fazia sucesso, porque ele era bem mais velho que a gente, 7, 8 anos, ele já jogou. O Nelson Ito jogou Pan-Americano no Brasil, que, se não me engano, foi em 62, 63. Ele jogou Pan-Americano pela seleção brasileira aqui no Brasil. E depois jogava no São Paulo. Mas batia muito. O cara era excepcional. Ele era constante. Né? E um outro cara excepcional que eu vi, o Satão citou, que era o Noboru Nakajima. Esse também, sabe, batia muito, era difícil, era muito rápido, era muito difícil. Eu, como arremessador, para arremessar contra ele, eu até ficava, pô, o que ele vai fazer agora? Porque ele dava soft bunt, batia, sabe? Muito rápido. Sabe?
que eu lembre, foi isso. Aí eu tive uma carreira um pouco mais longeva que eles, porque ainda continuei. Eu joguei na seleção da capital várias vezes, depois fui para a seleção brasileira, eu fui bicampeão sul-americano também, e na seleção aqui da capital de adultos, eu ia sempre como arremessador. Tá? E tem uma certa mágoa, porque eu era sempre o pitcher da semifinal. Sempre que eu fui, a capital ficava para a final. Tá? Mas o técnico era do time campeão e, na época, quem comandava era o Hirota San, do Sul Brasil. E o que ele fazia? Na semifinal, ele colocava eu para jogar. Opa, é o meu aqui. Jogava a semifinal e a final jogava o pitcher do Sul Brasil. Eu nunca joguei uma final no campeonato de seleções. Eu na época o Coelho não ia mais, mas tinha 2 catchers que jogou comigo lá. Um era o Luizão, que era dos Gigantes, o Tsuki. Ele jogou comigo na seleção. E o outro era o Urubu, o outro o Takaki, né? Ele também jogava. O Takaki também foi. O Urubu também foi um bom jogador. Bom jogador. O Urubu é aquele que jogava em qualquer posição. Só não jogou de pitcher. O resto ele jogou de tudo. E batia bem. E 2 ou 3 vezes ele jogou de catch, eu jogando umas. Mas a gente só jogava a semifinal. Eu até falava, Urubu, nós viemos aqui para jogar semifinal e não dava outra, jogava semifinal só. Nunca. Tanto é que a última vez que eu fui para a seleção, eu até pensei em falar com o Renato. Falar, Renato, esse ano aqui vamos inverter. Sempre, nós nunca ganhamos, porque deixa eu jogar para ver se a gente ganha. Mas eu não tive coragem de falar, não falei e joguei a semifinal. Mas ganhei todas as semifinais que eu. Aí a final ia para o. Jogava o pitcher do Brasil. Sempre. Tá. Isso era. Senbatsu? Senbatsu. Naquela época, o campeonato Senbatsu era muito forte. Era um campeonato que pegava jogadores das regiões aí. Tinha 10 seleções, das quais 4, 5 fortes. Porque vinha a seleção da Central, da capital, tinha Paraná muito forte, tinha Sudoeste também, que era forte, Sorocabana, Noroeste, Paulista e tal. E eram campeonatos muito disputados na época, né? Tenho boas lembranças daqueles jogos lá, mas infelizmente eu só joguei semifinal nesses campeonatos. Nunca joguei a final. Tá. E seleção brasileira? Como foi a passagem de vocês? Ou participou? Se foi convocado, não foi? Como foi? Eu fui depois de 21 anos, 22 anos, eu fui em quase todas as seleções. Joguei. Só que na seleção era assim, né? Tinha o Satão como pitcher, e tinha pitcher do Canebo e tal, não sei o quê. Eu não precisava jogar de pitcher, o técnico achava que não, então eu ia só para bater. Na seleção brasileira, eu praticamente não joguei de pitcher, adulto, né? Praticamente não joguei. Eu só joguei de primeira base ou lá atrás, de light e tal. Mas eu ia para rebater. Entendi. E eu lembro que teve um campeonato, acho que foi na Argentina que nós fomos, e aí quando nós começamos o jogo, do primeiro ao sexto batedor era tudo canhoto no Brasil. Tudo canhoto. Os caras ficavam malucos, sabe? Malucos. Aí depois era campo de futebol, e acho que eles não sabiam disso, então o lago mais curto ele colocava no light. Os caras ficavam malucos, né? Mas era assim, era do primeiro ao quinto ou sexto rebate, era tudo canhoto. Tudo canhoto, né? E aí... Nessa parte de rebatedor que você está falando tanto, teve alguma rebatida assim que foi decisiva, que você achou, não, eu bati, eu decidi o jogo, foi uma rebatida assim, excepcional? Você lembra? Eu lembro que eu realmente fazia a média se eu saísse 4 vezes, eu rebatia 2. Eu batia duas vezes eu saía na base rebatendo. Tá? Mas não lembro assim
deu uma rebatida desse jeito. Essa do juvenil, que eu tinha 15 anos, aquilo ia decidir um campeonato. Aquilo. Isso eu lembro porque depois não ganhamos. Mas depois, nos jogos em si, sabe, teve jogo que eu bati e ganhamos, ou não ganhamos, e assim. Então, porque quando eu conversei no podcast do Satão, ele falou do Coelho, que bateu a bola dele, não sei Sim, que torneio, que campeonato. Conta aí pra gente, que bola que foi essa aí que você decidiu bater a bola no Satão? Tava o Arnaldo, nós estava empatado o jogo. Tinha lá na Fasto. Aí fui rebater, eu tinha comido um santinho já antes. Aí ele jogou uma bola que eu estava esperando e eu rebati longe. Foi no left, atrás do left. Aí nós ganhamos o jogo. E que isso aí foi na final? Não, foi na final. Final? Veterano. Veterano? É, Ah, foi muito bom. então esse ele me comentou que Coelho bateu a minha bola, Uhum. decidiu o jogo e tal. E você, Coreia, como rebatedor, algum lance assim expressivo que você lembra junto com os três? Não, eu não me lembro, não, porque eu não era um bom rebatedor. Eu era sempre. Eu saía como primeiro rebatedor da equipe, porque eu também era bastante rápido, né? Então, sempre escolhia bem as bolas, tal. Então, sempre eu estava como primeiro rebatedor. Mas, assim, lembrança eu não tenho, não, porque acho que eu não bati nada excepcional. E, assim, para a gente partir já para o encerramento, assim, qual o grande lance que vocês acham que os três juntos conseguiram, né? O feito, bastante. E o que vocês, uma mensagem que vocês deixam aí para o pessoal que for assistir, né? Tendo referência do que vocês jogaram, como evoluíram, né? Aonde chegaram, e o que vocês podem deixar de um exemplo ou de alguma mensagem para o pessoal mais novo que for assistir aí esse podcast. Não, na verdade é o seguinte, hoje os tempos são outros, né? Então nós temos técnicos especialistas em cada posição. Nós estamos com o CT hoje, o Centro de Treinamento lá de Biúna, completamente remodelado pela Major League. Nós temos hoje aparelhos que não existem em outros países, né? Hoje o investimento da Major League lá, para começar o ano que vem, já tem mais de 3 milhões de reais. Tá? Então, são máquinas de lançar bola, por exemplo. Vamos falar depois do seu podcast. Sim. Tá? Não, mas aí são investimentos grandes e tanto é que os alunos que vão frequentar o CT foram escolhidos a dedo por eles. Eles vieram aqui em 5 técnicos e passaram praticamente por todo o Brasil, porque eles foram ao Rio de Janeiro, ao Recife, e o interior de São Paulo e a capital, né? Tanto é que convocaram um atleta do Rio de Janeiro, que nunca tinha jogado beisebol, nunca tinha pegado na bola de beisebol, mas pelo corpo atlético, pela força e pela agilidade dele, o reflexo, escolheram ele. E também tem um menino de Recife, a mesma coisa. Ele brincou um pouco de beisebol, mas não entende nada e foi chamado. Então, a partir de meados de janeiro, vão estar 50 moleques lá, 50 meninos de 13 a 16 anos, treinando com os técnicos especialistas, os técnicos bons, e com toda essa parafernália de instrumentos aí, né? Então, tá fantástico lá, hein, Índio? Aí a câmera, o campo inteiro, para ver o treinamento deles, tudo. E isso aí tudo visando fornecer jogadores para a Major League, porque a política da Major League é ter jogador do mundo inteiro jogando no campeonato mundial deles, né? Então, é isso daí. Indião, o que você podia deixar de mensagem para nós, o que você fez, conseguiu, e o que você pode deixar de mensagem para os mais novos, aí para o pessoal? O pessoal mais novo, como o Jorge falou, tem que tentar aproveitar essa estrutura que eles montaram, né? Hoje, não digo que seja fácil jogar, mas é
é fácil treinar e tentar ser um grande jogador. Agora, precisa ter resiliência, precisa ter muito foco, precisa gostar muito de beisebol, porque é um esporte fantástico, né? Eu sempre digo o seguinte, é um esporte que joga correndo, esporte que tem que ter uma boa visão, um esporte que precisa ter um reflexo fantástico, né? E ele é completo. E aí, como um senhor um dia me falou, é um esporte que joga com bola, mas quem faz o ponto é o homem, é a pessoa. Se o cara pode bater um quadrangular, um home run, se ele tiver cair lá e não completar, não vira ponto. Não vira ponto, né? E é um esporte que dá muita satisfação para quem consegue jogar e jogar bem. Então, tem que aproveitar a estrutura que tem hoje lá no CT. Eu não conheço essa estrutura toda, pretendo ir lá ver. E falar para eles o seguinte, aproveite isso. Vocês têm que se dedicar. Esporte, você não consegue ser um bom atleta se não se dedicar e não respeitar quem está ensinando os técnicos, né? Você, no jogo em si, você tem aquela parcela que é você que faz, tá? Mas se você não tiver essa estrutura técnica por trás, fica difícil você ganhar, principalmente hoje, que mudou muito os tempos. Muito competitivo, Muito né? competitivo. E essa dedicação, eu acho que é o que precisa ter, senão é difícil se tornar um grande atleta. Tanto é que, o Jorge mesmo fala, está lá com 50 jogadores, tá? Todos eles, quem sabe, talentosos, porque se não tivesse talento, eles não levariam lá, tá certo? Mas não é que todos vão ser jogadores de Major League. Mas mesmo que vocês não atinjam jogar na Major League, aproveitem o ensinamento, porque esse que vocês vão aprender para o seu caráter, para a sua vida, vai ser muito importante. Vocês levam isso, quando vocês ganham, vocês guardam isso porque ganharam. E quando perdem, também. Porque na vida é assim, você não ganha sempre. Você ganha e perde, e você tem que levar tudo para frente e tentar vencer na vida também, né? Essa é a mensagem, né? Eu acho que isso que você comentou, a gente tem no beisebol, no Yakult, principalmente quando é mais antigo, né? Bem, vocês são amigos desde que tem 8, 9 anos de idade, tá certo? 10 anos de idade. 60 ou mais anos. 70 anos. Eu também tenho um amigo, Kodama é meu amigo também, a gente começou com 8 anos de idade, que nem vocês, catador de bola. Então acho que o Yakult, assim, é um esporte que também, na parte do coletivo, faz você conviver com pessoas, com índole boas, que ajudam na formação como profissional, como pessoa para a vida, né? E outra coisa que eu queria saber também, um pouco, assim, vocês tiveram, casaram, cada um seguiu sua vida, todos eles têm filhos, né, vocês. Jorge, acho que tem 2 meninas, né? Jogaram softball ou não quiseram, você não incentivou? Não. Como que foi? Não jogaram, inclusive elas têm um certo, assim, raiva do beisebol, porque eu dediquei mais tempo para o beisebol do que para a criação delas, né? Então, hoje ela fala, pai, quando a gente precisou do senhor, o senhor nunca estava junto com a gente. Agora você vai cuidar dos netos, né? Então, hoje eu tenho um neto mais velho de 17 anos, fez o vestibular agora, graças a Deus passou nas 2 fases, né? Agora vamos... Mas joga beisebol? Não. Nem não. nos netos você não levou? Não, eu tentei levar acho que durante 2 ou 3 treinos, mas levei lá no CT de Biúna. Só que ele, no primeiro treino, ele já chegou e falou, bom, esse aqui não é comigo, não. E jogou o globo e foi embora, né? Mas eu acho que até melhor que não tenha seguido a carreira de beisebol, porque sempre ia ter comentários de que você está na seleção porque o seu avô é tal. Então eu dou graças a Deus que eles não tenham entrado no beisebol, né? Mas o beisebol eu acho que é fantástico para a vida de qualquer garoto, né? Tanto o pessoal que tem recursos, né? Como aqueles que são pobres, né?
porque ele está dando oportunidade para todos. E a educação, ainda, nós fazemos questão de manter uma educação rígida, estilo japonês, obedecendo a hierarquia, a disciplina. Tudo isso aí a gente faz questão de manter ainda dentro do beisebol. E graças a isso é que o pessoal tem vindo jogar beisebol, né? Hoje, já são Yonsei, Gosei aí tudo, mas estão praticando um beisebol com a educação de antigamente, né? A educação japonesa. Por isso que estamos levando adiante aí, né? Isso sobre treinamento do beisebol, quando conversei com o Satão, um dos fatos mais importantes que ele tem é a disciplina do jogador. Né? Isso em qualquer esporte, né? Mas a disciplina que tem que ter, e ele fazia questão nos treinamentos dele lá, da ênfase à disciplina do jogador. Né? Então isso é importante. E você, Coelho, você acha que foi o que teve mais filhos? O Indião teve um casal, eu tive, eu tive um homem e 2 meninas. 2 meninas? 2 meninas. E ninguém também. Ninguém foi pro beisebol? Por culpa minha, porque eu não incentivei e tal. O Arthur, que é o meu filho homem, eu ainda tentei algumas vezes e tal. E eu fazia, ele tinha luva, fazia catball com ele lá em casa. Eu pensava, será que ele tem talento, sabe, para isso, né? Mas eu não sei. Ele ficou com seu tamanho, tá certo? Forte. E o beisebol dá uma certa vantagem para pessoas que tenham mais tamanho, né? Estrutura grande. E a gente vê na Major League lá, os caras jogando lá são bem avantajados. Tem um ou outro que não, né? Porque o cara, vamos supor, aquele Altuve, parece que ele não é muito grande, mas é um grande rebatedor, então ele tem um talento diferente. Mas se você ver lá, mesmo o arremessador hoje, tudo beirando 1,90 m, né, Jorge? Tudo beirando 1,90 m. Eu também, nessa parte de... Eu tive 3 filhos, né, também, 2 homens. O meu filho do meio, está com 30 anos hoje, ele tem 1,96 m, grande e forte. O mais novo não é tão grande assim, tem 1,87 m. Mas uma vez eu estava no Cooper lá, eles foram lá assistir um jogo lá, aí o pessoal todo lá falou, mano, quem que é esses 2 rapazes aí? Aí eu falei, não, filho do Silvio do Cotian lá. Porra, mas daquele tamanho, por que não joga beisebol? Quem não jogou? Nunca levei para treinar. Isso porque, assim, eu quando eu casei, a minha ex-mulher não era do meio do beisebol. Então, para entender como que funciona o beisebol, você ir treinar sábado e domingo, cuidar de baitem, ajudar a fazer, nunca ia se adaptar. Né? Eu que era meia dondoca, entendeu? Então, nunca ia conseguir fazer isso daí. Então, por isso que eu também não levei. E hoje eles falam, pô, acho que a gente também ia levar jeito, a gente é grande, forte, mas também os meus não foram. Sei que quem foi o do Coelho. Ele teve lá 4 filhos, né? 2 homens e 2 mulheres. Parece que todos eles, até na 3ª geração agora, o seu neto, né, neto também joga. Mas conta a história de como que foi aí, sei um pouquinho da história, não muito, mas da história dos gêmeos aí. Eu tive 4 filhos. Eu tenho gêmeos, né? Que é o Guilherme e o Gustavo. O Guilherme foi até para a Ibiúna fazer o treinamento de pitcher. Foi no CT? Foi no CT, ficou lá uns 3 anos lá, treinando e tal. E a Sabrina foi uma grande jogadora de softball. Uma das melhores jogadoras do Brasil de softball. Foi para o Campeonato Brasileiro, foi para o Campeonato Mundial também, mas ficou nisso só, né? Mas foi bem, foi Campeonato bem. Mundial. Né? A Sabrina foi uma das melhores jogadoras de softball daqui do Brasil. Legal, na época dela foi, então, foi bastante, então, puxou seu sangue, acho que ia ficar contente de ver tudo, e ficou contente de estar vendo isso lá de cima, foi o seu pai, né, porque eu conheci assim, quando eu era moleque, né, ele foi meu segundo pai, né, que você sabe, porque, pô, ele era linha dura, 5h30 eu tinha que estar lá na oficina, lá no escritório, lá para treinar com ele, ele gostava, todo jogo que vocês iam lá jogar, quem lá, tava ele lá, o seu Issal lá com toda família dele lá levando todo mundo, né? Isso aí, o Indião, nessa época eu também ia bastante, que eu era catador de bola, então eu ia sempre com eles lá. E, assim, vendo
Eu vendo hoje aí o filho, o seu filho, né, o Guilherme, né, que jogou bem, parece que foi um bom pitcher, né? E depois Sabrina, que foi também de soft. Parece que hoje a Sabrina também tem um filho que joga bem também, né? Tá lá no Canadá jogando lá. Joga no Canadá. No Canadá. Mas defende a seleção brasileira. Ah, joga pela seleção brasileira. Que idade que ele tem? 18. 18? Ah, vai jogar então agora nesses. Jogou juvenil, né? Pan-Americano juvenil, ele jogou. Esse ano que está terminando, nós participamos do juvenil, mas nós não conseguimos a classificação. Porque a América é onde tem o melhor beisebol do mundo, mas ele joga muito bem, pitcher e choto também, né? E rebate bem também. Então, esse aí, o Coelho, foi o que deu segmento aí da família, pô, porque os meus não foram. Só sobrou os seus, agora seus netos aí, sua filha, seu filho, porque daqui não sei nada. Então, acho que isso daí, somente o Oditian, que era um puta amante de beisebol, seu pai, né, deve estar contente vendo lá o que você conseguiu direcionar e o que fez os seus filhos aí dando seguimento. E agora o seu neto aí seguindo, né? Então, acho que isso é muito legal. Acho que eu também hoje, se eu estou aqui ajudando a confederação nos veteranos aí também, é por, sabe, respeito ao Oditian, seu pai, assim, que gostaram. E isso passou para a gente gosta também do beisebol, pelo esporte que pelas pessoas que a gente conhece, pelo relacionamento que a gente tem. Assim, é uma amizade que a gente tem muito sólida entre as pessoas, né? E que nem vocês aí, quase 70 anos aí, tudo junto aí. Então, acho que isso que faz fortalecer dentro do beisebol o relacionamento entre as pessoas e o crescimento entre as pessoas. Por mais que cada um tenha tomado o seu rumo, sempre fica aquela lembrança que vocês acabaram de contar aqui pra gente. Então, eu agradeço bastante a presença do Coreia, Jorge Otsuka, Indião, Hélio Omori, Coelho, Sérgio Taguchi, por ter participado desse podcast nosso, né, nas lendas do beisebol brasileiro. Acho que eu não poderia deixar de fechar o ano aqui com vocês sem estar conversando com vocês, tá bom? Então, eu agradeço bastante a presença de vocês, obrigado, vocês tenham um bom final de ano e um bom Natal, um bom 2025. Ok, obrigado.